Olá, tudo bem? Como está você aí, meu querido aluno do segundo ano? Nós aqui desejamos para você uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Afinal de contas, eu não tenho a mínima ideia o momento em que você vai assistir esse vídeo. Quando eu falo nós desejamos boa noite, é porque eu, professor Adalto, lhe desejo boa noite. O Homer também te deseja boa noite. E o nosso querido cavalo, é o nosso cavalo aqui, lindo, que nós temos aqui em casa, também te deseja uma ótima noite, um ótimo dia, boa madrugada, boa tarde, seja lá o que for. Na verdade, eu vim aqui porque eu ouvi dizer, um passarinho me contou que vocês aí estão com alguma dificuldade para entender a unificação da Itália e da Alemanha. Dois processos históricos muito importantes que serão cobrados, fazem parte da pauta dos temas que serão cobrados na prova dissertativa número 3 de História do nosso novo ângulo taquaral. Bom, eu vou tentar resumir aqui para vocês, tentar falar dos aspectos principais e aqueles que de fato você deve se lembrar para que você tenha um bom aproveitamento caso haja uma questão de unificação italiana ou unificação alemã na próxima prova. No caso da Alemanha, você tem um processo que pode ser descrito da seguinte maneira, descrito e narrado. A Alemanha, até as guerras napoleônicas, a Alemanha era um conglomerado de pequenos reinos, ducados, principados. Era uma região sem unidade política, a chamada Confederação do Reno. Tinha um nome anterior, o nome anterior era o Sacro Império Romano Germânico, mas com as conquistas de Napoleão por toda a Europa, ele deu o status para aquela região de Confederação do Reno. No entanto, numa determinada região da Alemanha, chamada Prússia, que é uma parte da Alemanha, tá? É uma região da Alemanha, vai haver um processo de crescimento industrial. Esse crescimento industrial vai ocorrer de forma muito vigorosa durante já o final da primeira metade, o começo da segunda metade do século XIX, e vai interessar para essa burguesia nascente lá dessa região, que houvesse uma unificação dessa região em torno de um único Estado, algo que não acontecera anteriormente. Um primeiro passo importante para esse processo de unificação é um fato ocorrido em 1834, quando se criou aquilo que em alemão chama-se Zollverein, ou seja, uma espécie de união aduaneira. Todas as regiões disso que depois vai se chamar Alemanha, todas as regiões vão se comprometer a cobrar taxas de impostos iguais para a importação de mercadorias. Esse é o início do processo de unificação. No entanto, o que há de importante nessa historinha, nesse processo, é o fato de que essa burguesia prussiana, como a ela interessava a unificação de toda essa região e a formação da atual Alemanha, ela vai comandar esse processo por meio de uma estratégia. A estratégia alemã será uma estratégia militar. Essa estratégia militar será comandada por Otto von Bismarck. Otto von Bismarck vai buscar, por meio dessas estratégias militares, unir todas essas regiões. E estratégia militar aí vai ter um significado único. Ele vai provocar várias guerras externas, muitas guerras externas, na verdade vários conflitos pequenos, mas 3 conflitos principais. Ele vai provocar uma guerra contra a Dinamarca, uma outra guerra contra a Áustria, ou Império Austro-Húngaro, se preferir, e finalmente uma guerra com a França.
ou contra a França. Obviamente que ele faz tudo isso mediante todo tipo de intriga, todo tipo de possibilidade e de chicane dos mais variados tipos, com um objetivo, né? Fazer com que todo aquele povo de mesma língua, de língua alemã, todo aquele povo de mesma origem, de origem germânica, se colocassem juntos, se unissem para derrotar um inimigo externo. E ele teve sucesso. Conforme esses conflitos foram ocorrendo, na prática a Prússia foi anexando vários territórios, até que em 1871, após a vitória sobre a França, forma-se a Alemanha, nos moldes que nós conhecemos hoje, inicialmente sob a forma de uma monarquia. E a partir daí o crescimento capitalista industrial na Alemanha vai se tornar significativo. A Alemanha, no final do século XIX, já ultrapassava a Inglaterra em termos de produção industrial. E é isso. Isso vai ter, como a gente sabe, fortes impactos. Vai ser uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Além disso, fala da Itália. A Itália é um caso um pouco diferente, porque a Itália, como nós sabemos, teve boa parte do seu território dominado pela Igreja Católica. Desde o tempo em que existia o Reino Franco, você tem a Igreja Católica dominando boa parte daquelas terras do centro da Península Itálica ou da atual Itália. Na Itália vai surgir no começo do século XIX, por conta inclusive, né, de uma ambiência que remeteu à criação de vários nacionalismos na Europa. Na Itália você vai ter o surgimento de um movimento nacionalista denominados Carbonários. Os Carbonários, que era uma associação secreta que buscou disseminar o ideal da unificação, da formação de um Estado chamado Itália, de uma nação italiana, em função da mesma tradição linguística, em função inclusive do passado romano, né, do grande Império Romano. E essa associação secreta consegue, em grande medida, espalhar esse ideal. Só que no caso da Itália, como eu disse, você tem essa especificidade. No centro da Itália e em Roma, né, o domínio da Igreja Católica, as terras eram da Igreja. Vai se desenvolver ao sul da Itália, ao sul da Península Itálica, um movimento nacionalista que será comandado pelos republicanos, pelo Garibaldi, pelo Mazzini, e inclusive esse movimento tem uma forte organização militar, né? Eles vão se organizar militarmente. Então, no sul você tem esse movimento pela unificação, só que evidentemente, nas terras da Igreja, esbarra na resistência da Igreja Católica em não perder suas terras. A mesma resistência vai acontecer em relação ao movimento do Norte. No Norte, você tem um processo, um projeto de unificação que é comandado pela burguesia do Norte. A Itália também passou por um processo de crescimento industrial por volta do começo do século XIX, se estendendo pelo século XIX. No caso do norte da Itália, isso vai acontecer às margens do rio Po, um rio que fica bem ao norte da Península Itálica, e essa burguesia industrial que vai buscar, estabelecer um projeto de unificação nacional. No caso do norte vai ser liderado por um nobre, o Conde de Cavour, e ele era monarquista inclusive, né? Não era um movimento republicano, e a situação vive um impasse. Em 1848, quando você tem a Primavera dos Povos, a unificação acaba assumindo um impasse maior ainda, e é nesse momento que tanto Garibaldi como Mazzini acabam recuando, né, acabam cedendo a liderança do movimento para o norte monarquista, visto que eles avaliavam que se isso não acontecesse, não haveria nenhuma condição da Itália se unificar, né? Se as forças de unificação estivessem divididas, isso seria impossível de acontecer. É preciso notar que
a resistência da Igreja Católica, ela tinha evidentemente, né, um teor que diz respeito ao próprio desejo da Igreja Católica manter suas terras, mas vale lembrar que a Igreja Católica não tem exército, né? Isso é muito importante. A Igreja Católica não tem exército, e quem é que de fato defendia as terras da Igreja Católica? Era o exército francês. Aliás, por toda, mesmo no período napoleônico, e posteriormente, mesmo no período, caiu aqui, mas já voltou, mesmo no período napoleônico, mas posteriormente também, foi a França que fez isso, inclusive após a chegada ao poder de Luís Bonaparte, né, que se torna uma espécie de imperador, né, na França, de 1852 a 1871. O problema é que vai acontecer naquele momento, em 71, aquilo que eu já descrevi. Houve a Guerra Franco-Prussiana, né, a guerra entre a França e a Prússia. A França perdeu, e nesse momento em que a França perde a Guerra Franco-Prussiana, de 1871, a França se desintegra, a França entra numa crise, e obviamente que se ela está em crise, não havia nenhuma condição de proteger as terras papais. É exatamente nesse momento que o exército do Conde de Cavour acaba entrando em Roma, acaba promovendo o processo definitivo de unificação da Itália, e nesse momento o Victor Manuel vai ser aclamado rei da Itália. A Itália também vai assumir um regime político monarquista. Pronto, está aí a Itália montada, está aí a Itália unificada em 1871. Vale lembrar que a Igreja Católica não aceitou essa perda de suas terras, não aceitou a Itália unificada. O Papa vai se declarar prisioneiro em Roma, né, já que ele acreditava que fosse dono em todas aquelas terras, e isso só vai ser resolvido em 1929, quando o Mussolini, então dirigente máximo da Itália, vai fazer um acordo com a Igreja, mais ou menos nos seguintes termos: olha, eu reconheço que esse pedacinho de chão que a gente vai chamar de Vaticano, né, que é um quarteirão em Roma, agora passa a ter autonomia política. Vocês têm aí um país, vocês têm aí um Estado. Então a Igreja Católica ganha para si um Estado, tudo bem que ele é bem pequenininho, como eu disse, né, mas ganha o status de uma nação independente, ou de um Estado independente. É uma forma de resolver esses conflitos entre a Igreja Católica, o Papa e o Estado italiano. Em troca, o Vaticano, em troca, a Igreja Católica passa a apoiar o fascismo na Itália. E é isso vai ser chamado de o Tratado de Latrão, e isso coloca fim à celeuma entre o poder religioso e o poder político civil lá na Itália. É isso daí, já se passaram 13, vai para 14 minutos, você já deve estar com o saco na lua. O Homer aqui já está reclamando, olha, ele quer dormir, né, tomar uma cervejinha e dormir. O meu cavalo também, observem, este belo cavalo aqui de raça também quer ir dormir, né? Ele está mais para pangaré do que para cavalo, evidentemente, e todos nós vamos dormir porque já passa da hora. Tá bom, meus queridos, espero que tenha sido proveitoso para vocês. Um grande abraço, estudem, boa prova. Beijão, tchau.